TV Sindipetro RN. Como a juventude tem se relacionado com os movimentos sociais e como é que você viu essas manifestações que aconteceram em junho de 2013? A juventude, ela sempre está na vanguarda, né? Acho que nós precisamos nos apropriar melhor das formas de relacionarmos com ela. Então, os movimentos de junho de 2013, eles são movimentos contraditórios. Na nossa opinião, tanto do Simpro Pernambuco quanto da CONTE, traz no seu seio um conjunto de contrariedades, né? A forma com que essa juventude desorganizada, que não tem uma relação com o movimento social, com os sindicatos, com a luta das associações de moradores, com a luta do movimento estudantil, com a luta que é um acúmulo da luta do povo, desde sempre, desde a resistência à ditadura militar, ficou uma situação de bandeiras difusas e repetitivas. O gigante acordou, diz o quê? Diz que todos aqueles que lutaram pela democracia, diz que todos aqueles que têm constituído o Brasil nas suas contradições, na sua imensidão territorial, estavam dormindo. Então, a influência do fenômenos como o Black Bloc, que tem muito mais de nazista que de movimento de esquerda, o movimento, pelo movimento, o movimentacionismo, que foi as bandeiras gerais, defender a educação, comparar com o professor, com o jogador de futebol, significa mesmo o quê? Dizer que eu preciso de ônibus quando eu tenho carro, significa mesmo o quê? Dizer que a gente precisa de saúde no Brasil, significa mesmo o quê? Então são todas as situações que nós precisamos tomar parte enquanto movimento social, e o Sindicato dos Petroleiros, ele tem um papel extremamente estratégico, porque trata de uma riqueza energética do país, uma possibilidade estratégica de falar com esses jovens futuros trabalhadores. Então os movimentos de junho, eles trazem no seu bojo essas contradições. Não quer dizer que nós não possamos nos apropriar. Então a propaganda, a manipulação da mídia sobre esse acontecimento de junho levanta sobre nós um grande desafio. E falar para uma nova geração, uma geração que não viu o retrocesso do neoliberalismo, uma geração que não viu a universidade pública sucateada do governo Fernando Henrique Cardoso. No meu curso de Química, que eu era tesoureiro do DA de Química da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nós não tínhamos um tubo de ensaio para fazer as manipulações mais bobinhas que tem no âmbito da química. E ver o legado desse governo de luta, de acúmulo das forças populares, que deu universalização, acesso à universidade, que possibilitou para a nossa juventude quase o pleno emprego. E ele não consegue compreender qual é o problema da crise capitalista com o estouro imobiliário americano e qual é essa relação entre o capital internacional e a falta de investimento em setores significativos para a nossa população. Nós temos pouco investimento em saúde, em educação, porque nós temos um conjunto de arcabouços que o período neoliberal no Brasil distorceu na nossa construção, na nossa legislação. Então, hoje garantir 10% do produto interno bruto para a educação não é nada de novo. Foi colocado na Constituição Federal em 1988. E essa juventude nova, esse movimento todo precisa apropriar-se disso. Agora, por que nós não temos esse investimento? Nós investimos hoje apenas 4,8% de toda a nossa riqueza na educação, em todas as esferas. Há um desafio que nós colocamos na Conferência Nacional de Educação, que tratou desde a educação básica à educação técnica, que é um grande instrumento para que a gente possa dialogar com a base da categoria, com a juventude petroleira, com os trabalhadores do ramo petroleiro, no sentido de dizer que nós precisamos ter muito mais investimento em educação profissionalizante. Nós não podemos só ter graduação técnica, mas nós podemos ter mestrado tecnológico, ter curso tecnológico, para que a gente possa
com qualidade e desenvolver a soberania do nosso país. Então essas contradições elas estão no seio do movimento de junho e cabe a nós invertermos isso com elementos centrais. Primeiro, reforma da mídia, que teve grande influência sobre os movimentos de junho, de maneira de tornar a internet um instrumento da dita revolução. Só é lembrar a contradição da Primavera Árabe, que em vez de ter avanços, houve retrocesso, barbárie em diversos daqueles países do mundo árabe. Em vez de avançar, a dita revolução só fez retroceder.